Olá! Nesta quinta-feira, 14 de outubro de 2021, eu venho aqui mais uma vez para agradecer a sua presença, o seu prestígio, a sua força, a sua camaradagem, tá? Vamos em frente, que atrás vem gente, espero, né? Pois é, o Ciro Gomes, ex-governador do Ceará, ex-senador, disse que Lula conspirou a favor do impeachment da Dilma e atualmente joga junto com Bolsonaro, numa entrevista que deu ao jornal Estado de São Paulo. Pelo menos contou alguns eventos em que houve ali aquela aproximação em que o Lula demonstrou querer um adversário Bolsonaro e o Bolsonaro mostrou querer um adversário Lula. Eu nem vou comentar isso aí, porque eu já falei isso, criei até um termo aqui, né? O bolsolulismo, né? Que os radicais de direita e de esquerda jogando para irem a uma decisão final da qual um sai o ganhador, né? Um dos dois, porque os dois confiam que do outro eles ganham, né? Mas a verdade é que o Lula deu uma resposta que eu achei que poderia comentar aqui. Ele disse o seguinte: eu não vou imitar o Lula, que eu vou forçar aqui a garganta, e depois que eu entrevistei o André Marinho, tentar imitar qualquer pessoa vai ser sempre uma comparação vexaminosa para mim. De qualquer maneira, a frase do Lula, que está registrada impressa: não sei se o Ciro teve Covid ou não, mas me disseram que quem tem Covid tem problemas de sequelas. Alguns têm problema no cérebro. A frase, eu até pensei que fosse da Dilma, a frase, quando eu li assim, porque ela tem o estilo Dilma, né? Ela tem assim, a natureza do Dilmês, né? Que é o grande livro de humor do Celso Arnaldo Araújo, meu colega jornalista, a linguagem da Dilma. Porque isso aqui não faz o menor sentido. Né? Não tem a frase inteira não tem o menor sentido, e ela se apoia, sobretudo, em eventualidades, probabilidades e não em fatos. Aí ela perde completamente qualquer possibilidade de ter um contato com a lógica. Mas ele não terminou aí, o Lula. Ele disse mais: não é possível que um homem que pleiteia a presidência da República possa falar as baixarias que ele falou. Aí realmente o Lula não pode ter espelho em casa, porque se tiver espelho, ele vai saber as baixarias que ele falou. Não quando ele pretendia a presidência da República só, as baixarias que ele falou na presidência da República, né? As manifestações de homofobia, de preconceito, de agressão às mulheres, até mesmo a pessoas, mulheres da assessoria, da confiança dele. Olha, é o sujo falando do mal lavado. E aqui a expressão é correta. O Lula é sujo. O Ciro até pode ser mal lavado. Agora, sujo com o Lula, como é o Lula, ele não é. Aliás, eu encontrei o Ciro recentemente, quando eu fazia comentários na TV Gazeta, encontrei no corredor lá do estúdio da Gazeta, e ele fez uma defesa veemente da Dilma. Ele disse: ô Ciro, eu no seu lugar não poria a minha mão no fogo pela Dilma. Ele disse: mas eu ponho porque sei. Olha, já está vendo que eu não gosto de ser profeta, eu não quero dar conselho para ninguém. Eu aprendi com a minha avó que quem precisa de conselho pode comprar na farmácia, né? E não a pessoa dar esse conselho. Então, mas a verdade é que o Ciro já se enganou a respeito da Dilma. Agora, ele talvez não tenha imaginado que um dia o Lula ia superar em falta de lógica e de inteligência ele, que eu sempre disse que era um craque, um cara muito inteligente, um oportunista de valor, se misturando com uma pessoa de, digamos, sintaxe complicada, uma pessoa em que os neurônios não se combinam muito bem, como é a ex-presidente Dilma Rousseff. Pois bem, por falar em neurônio, né, eu quero contar para vocês que acontece neste momento no mundo uma coisa, digamos, estranha, né? O Brasil já tem
mais de 100 milhões de pessoas que vivem no Brasil que foram imunizadas completamente. Ou tomaram uma vacina única ou tomaram as 2 doses das vacinas de 2 doses contra a Covid, né? Com esse número, supera os Estados Unidos, que tem, sei lá, tem uma grande maioria de população em relação ao Brasil, né? O Brasil tem 200 e poucos milhões, os Estados Unidos tem mais de 300. Então, quase 400, acho. Então, a verdade é que é um feito notável. Agora, feito mais notável ainda é que o Bolsonaro, aproveitando essa efeméride, o fato de ter acontecido isso, disse: jamais vou me vacinar. Ou seja, ele não tem realmente nenhuma noção de pudor, não tem nenhuma noção de dever, mas também não tem nenhuma noção da oportunidade, né? Porque era tudo o que ele tinha de calar depois de uma notícia dessa. Depois dos 100 milhões de vacinados, ele se excluir, no mínimo, porque isso demonstra que tem muito pouca gente, inclusive entre os mais fanáticos por ele, que o seguem nessa maluquice, nessa loucura, nessa nessa perversidade, porque quem não se vacina não está apenas criando um problema. Ele disse que não se vacina porque ele sabe que ele já tem uma imunidade que nenhuma vacina dá. Bom, mas e o outro lado da história? E o contágio que ele pode passar, né? O contágio que pode sair dele, né? E que sairá, porque ele não usa máscara, porque ele promove aglomerações e porque ele não está nunca vacinado. Olha, meus amigos, eu quero lhes dizer que o Bolsonaro realmente é um impiedoso, é uma pessoa sem empatia, radical, é um estúpido radical, é o verdadeiro ídolo, ícone, mito, quer dizer, mentira, dessa esquerda, dessa direita estúpida radical. Por falar em direita estúpida radical, hoje os jornais estão noticiando que os 8 militares que fuzilaram o músico Evaldo Rosa e o catador de latas Luciano Macedo, nas proximidades do Colégio Militar de Realengo, do Exército, com 257 tiros, foram condenados. Olha que coisa, a Justiça Militar funcionando. 2 anos depois, com muito atraso, com muito desprezo pelas vítimas, foram condenados. Mas os advogados de defesa alegaram legítima defesa. Alegaram legítima defesa numa execução com 257 tiros. A capacidade de mentira do Exército Brasileiro, seja entre os seus componentes, seja como instituição, é uma coisa realmente notória e notável, né? Bom, também eu queria lembrar que o Arthur Lira está aí avançando com uma legislação que reduz a cobrança de ICMS pelos estados no preço da gasolina. Olha, eu sou a favor de qualquer redução de impostos. Acho que a Câmara dos Deputados devia se cingir aos impostos federais e deixar a questão dos impostos estaduais com as assembleias legislativas. Eu acho que isso aí é um rompimento do Pacto Federativo, mas eu não tenho nenhum conhecimento jurídico para apostar nisso. O que eu tenho conhecimento é que isso é de um cinismo atroz, porque isso é uma tentativa do Bolsonaro querer se livrar da alta do botijão de gás a R$100, do litro de gasolina a mais de 7, do aumento brutal dos derivados de petróleo influindo na inflação, transferindo a responsabilidade de pagar por isso para os estados. Os estados realmente podem ser até criticados, se for o caso, porque eles ganham dinheiro com o aumento do combustível, uma vez que o imposto é relativo ao aumento do combustível. Agora, o grande fator
da composição do preço do combustível é o preço do petróleo, que é uma coisa internacional de mercado que não depende do Arthur Lira, porque se dependesse, o Arthur Lira já tinha decretado o preço do petróleo que ele quisesse, não é isso? Arthur Lira não tem o menor constrangimento para fazer nenhuma maldade ou bondade, seja lá o que for, para se beneficiar, tá certo? A questão toda também é a seguinte: há impostos federais que podem ser reduzidos. Por que não reduzir, então, os federais? Porque, para puxar o saco do Bolsonaro, ao mesmo tempo que não reduz os impostos federais, reduz os estaduais, porque os governadores são eventuais adversários dele na campanha, não tanto como candidatos, mas também como apoiadores. Olha, essa realmente é demais. Mas demais mesmo é que ele chega aí e ele diz o seguinte, que ele tem vontade de privatizar a Petrobras. Privatiza! Tem vontade? Privatiza. Ele faz tudo o que quer. Por que é que não privatiza? Não privatiza porque a Petrobras é uma cabide de emprego milionário para milico amigo. A partir do presidente, o general Silva Luna, não é isso? Então, meus amigos. Então, pá, o Bolsonaro... sai dessa, cara. Bom, mas tem outra dele aqui, viu? O Bolsonaro vetou uma lei que dava o nome do ex-presidente João Goulart num trecho da rodovia Belém-Brasília. Ele alegou que a decisão foi inspirada, essa decisão de batizar a estrada com o nome de João Goulart, por práticas dissonantes das ambições de um Estado democrático. O que é que tem a ver o nome do João Goulart com a violência contra o Estado democrático? O João Goulart foi um vice-presidente eleito na chapa de Jânio, o Jânio renunciou, ele assumiu legitimamente, constitucionalmente, dentro da Constituição da época, que era a Constituição de 1946. Foi um presidente legítimo, tão legítimo quanto o Bolsonaro, porque foi eleito vice para o lugar do Jânio, que foi eleito presidente. Então não há, por parte do nome do Jango, nenhuma prática dissonante das ambições do Estado Democrático. Aliás, o Bolsonaro, que é semi-alfabetizado em língua portuguesa, não devia exagerar com essas expressões que certamente são inventadas por algum daqueles advogadinhos que puxam o saco dele lá no palácio. Eu devia ser mais direto, usando esse Jango era um comunista. Não era, mas pelo menos estava dentro da linguagem dele. Aliás, o João Vicente Goulart, filho do João Goulart e da Maria Tereza, disse que realmente o veto não o prejudica, porque o pai não admitiria, se fosse vivo, uma homenagem feita pelo atual presidente. Podia dormir sem essa, né, o capitão sem noção? Pois é, agora apareceu também o Cabo Daciolo. Lembra do Cabo Daciolo, das eleições vencidas pelo Bolsonaro em 2018? O Cabo Daciolo fez um pronunciamento a favor das candidaturas avulsas. Nisso, ele está de acordo com a Constituição prevista no livro de capa branca do meu querido consultor jurídico Modesto Carvalhosa, que é defensor ardoroso de uma nova Constituição que aceite candidaturas avulsas. E me convenceu nesse sentido. E agora o Cabo Daciolo também. E mais uma, o Cabo Daciolo está de acordo com a nossa retórica aqui sobre as quadrilhas partidárias. É isso aí, quadrilhas partidárias. Bom, antes de terminar aqui, eu gostaria de convidar você para assistir no sábado, a 1h da tarde, uma entrevista com o desembargador André Nekatachalov, que vai responder umas perguntas minhas a respeito dessas tentativas de violar a Constituição que têm sido feitas no Congresso Nacional, né? E no domingo, 1h da tarde, no Dois Dedos de Prosa, o acadêmico da Academia Brasileira de Letras, meu colega jornalista Merval Pereira, falará do seu novo livro, que é uma antologia dos seus textos de coluna no jornal O Globo a respeito dos desafios da democracia. São duros,
são terríveis e são enormes. Mas vamos seguir o roteiro do Merval no Dois Dedos de Prosa, e quem sabe nós terminemos por vencer esses desafios. E eu vou ficando por aqui, direto ao assunto, em pé. E só a verdade salvará as nossas vidas e a nossa pátria também, amada, não armada, como disse o arcebispo.